Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Considere a função f de reais em reais definida por f de x igual a 2x menos 4. Faça o que se pede. Item A. Faça um esboço do gráfico dessa função para o intervalo x pertencendo entre 2 e 4. Item B. Calcule a área da região entre o eixo x e o gráfico dessa função no intervalo dado no item A. Item C. Calcule o valor da integral de 2 até 4, de 2x menos 4 dx. E no item D, compare os resultados obtidos em B e C. Muito bem, então nós faremos o seguinte, vamos começar com o item A. No item A é solicitado para nós o esboço do gráfico em um intervalo dado. Este intervalo é de x pertencente a 2 até 4. Então, construindo aqui uma tabelinha com os valores de x correspondentes a 2 e 4, e com f de x sendo o resultado que vamos obter ao substituir o número 2 para o ponto A e o número 4 para o ponto B. Então, vamos substituir aonde? Na função f de x igual a 2x menos 4. Então, vamos escrever aqui a função inicialmente, f de x igual a 2x menos 4. Bem, agora é só substituirmos, fazendo f de 2 inicialmente, que é este 2 aqui, e 2 vezes 2, trocamos o x por 2 e repetimos o restante dos números. Vamos obter como consequência 2 vezes 2, 4, menos 4, ou seja, f de 2 vai ser 0. Agora, vamos realizar a troca do número 4 em x, fazendo f de 4 igual a 2 vezes x, que aqui é 4, e menos 4. Então, f de 4 vai ser dado por 2 vezes 4, 8, menos 4, ou seja, 8 menos 4 é 4. Então, o ponto B conterá x 4 e y também 4. Bom, vamos agora construir o gráfico dessa função. Fazemos aqui o eixo y, vamos nominá-lo aqui, e o eixo x, também nominado aqui. Vamos estabelecer uma escala aqui aproximada, então 1, 2, 3 e 4 para y, e 1, 2, 3 e 4 para x. Marcando os pontos. Para x2, y0, ou f de x igual a 0. Então, o ponto fica exatamente aqui, o nosso ponto A. Agora, para x4, y é 4 também. Então, nós temos aqui o nosso y4 com o nosso x4. E aqui surge o ponto B. Como existe um intervalo de reais para reais definido já, o gráfico será esse segmento de reta que estou destacando agora. Ok, galera? Então, com isso, nós fizemos o item A. Vamos para o item B. Calcule a área da região entre o eixo x e o gráfico dessa função no intervalo dado no item A. Muito bem, nós temos aqui, se formos bem observadores, um triângulo retângulo surgindo decorrente do destaque entre o gráfico e o eixo x. Logo, o sujeito que nos pede para resolver a questão quer que o cálculo da área seja dessa região que estou destacando agora, e que é um triângulo retângulo. Ora, se recordarmos lá da matemática elementar, que a área de qualquer triângulo poderá ser calculada pela base vezes a altura sobre 2, teremos elementos para calcular tal área. Vamos destacar aqui a altura. A altura vai ser, de acordo com a escala dada, a medida 4. Então, essa aqui é a altura. E a base terá medida 2, 3 e 4, 2 unidades. Então, nós vamos ter 2 como base. Agora, substituímos na formulação que já estabelecemos. A base é 2, que é essa base aqui, vezes a altura 4, e sobre 2. Portanto, simplificando-se, vamos obter uma área que vai ser 4
unidades de área. E aí atendemos ao segundo item. Na sequência, a questão nos pede o cálculo do valor da integral de 2x menos 4 no intervalo que vai de 2 até 4. Muito bem, vamos fazer esse cálculo agora. Bem, esse tipo de integral é conhecido como integral definida. Então, no item C, nos é solicitado a integral de 2 até 4 na função 2x menos 4 dx. Vamos recordar antes algumas coisas. Por exemplo, quando nós fazemos a integração de uma função de x, dx, nós teremos como resultado uma outra função, f de x, mais c. Aqui nós temos f de x, que se chama integrando. Integrando. Nós temos dx, que é chamada de variável de integração. Então, de integração. Muito bem. E nós temos aqui f de x, que vai ser a integral, ou a primitiva, ou a antiderivada. O c é a constante de integração. Então, a constante integração. E aqui nós temos o símbolo de integral. Então, o símbolo de integral. Agora, quando nós temos uma integral chamada de definida, nós temos essa representação assim. A integral de a, limite inferior, até b, limite superior, para f de x, dx. E o que muda em relação à integral anterior é que nós vamos ter f de b, o b é o valor do limite superior, menos f de a, que é o valor do limite inferior, ambos substituídos em x na função integral ou na função primitiva. Essa relação aqui é chamada de teorema fundamental do cálculo. Muito bem, vamos ver na prática como que isto funciona? Então, vamos só separar aqui essas informações para que elas não nos atrapalhem no nosso cálculo. E nós vamos utilizar esta informação aqui e agora. Vamos lá então, galera? Bom, inicialmente começamos com o seguinte. Nós vamos fazer a integral como se estes intervalos aqui, esses limites, este intervalo, não existisse. Como se não existisse do 2 até o 4. Vamos fazer de conta que nós queremos apenas a integração simples. Para realizar tal integral, façamos assim. Então, vamos, entre aspas, distribuir a integral entre 2x e 4. E a variável de integração dx também vamos distribuir. Então, realizaremos as distribuições. Fazendo isso, então, nós vamos ter 2 integral de 2 até 4. Vamos repetindo esses intervalos. Então, vejam, 2x escrevemos aqui, 2x, dx. E menos 4 integral de 2 até 4, dx. Agora, vamos ter que realizar a integração. Vamos recordar também que das integrais nós temos uma que nos diz o seguinte. A integral de u elevado a n du vai ser u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E mais uma constante de integração. Ora, vamos fazer então a integral solicitada. O 2 nós repetimos. Vamos lembrar que aqui x está elevado a 1. Então, nós vamos ter 2 que multiplica x elevado a, de acordo com a fórmula de integração, nós vamos ter o x, que é o nosso u, elevado a n mais 1, que é o expoente 1, que nós já destacamos aqui. Então, vai ser 2x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. E menos 4, quando nós temos só dx aqui, a integral vai ser... Opa, pronto. X, que aqui está. Agora vejam, na continuidade nós vamos simplificar um pouquinho aqui a expressão que nos é dada. Então, simplificando a expressão, nós vamos ter 2 que multiplica. E aí nós vamos ter x elevado a 1 mais 1, que é 2, sobre 1 mais 1, que é 2 também. E mais 4 vezes o x. Lembrem que este x aqui é o resultado da integração dx.
Agora simplifica o 2 com o 2, mas não vamos esquecer que existe um intervalo de 2 até 4. Então, nós destacamos esse intervalo aqui na primeira vez que realizamos a integral. E continuamos repetindo isto na sequência, de 2 até 4. Ao realizar a simplificação, agora nós temos que continuar com os cálculos. Como assim, professor? Bom, primeiro vamos destacar bem o que obtivemos, que foi x² mais 4x. Isso no intervalo de 2 até 4. Agora vamos voltar aqui na expressão que inicialmente nós já destacamos. A integral de a até b para f de x dx será f de b menos f de a. O que isto quer dizer? Que nós vamos substituir f de b, f de 4, menos f de a, f de 2. Mas substituir onde? Nesta função aqui. Esta aqui é a f de x. Uma pergunta muito interessante que poderíamos fazer é: professor, cadê o mais c daqui? Afinal de contas, quando nós realizamos o cálculo, lá no início nós temos um mais c que não foi destacado. Pois bem, quando nós temos este mais c, essa constante na integral definida ela vai desaparecer, ela vai se anular. Então, nesse contexto, o que nós fazemos é, ou o que nós podemos fazer, é ignorar a constante, uma vez que ela vai desaparecer sozinha. Bem, vamos continuar então. O que nós faremos na sequência? Esse número 4 vamos trocar no x. Fazendo isso então, nós vamos ter 4 ao quadrado e menos 4 vezes 4. Só fazer mais um ajustezinho aqui. Muito bem, lembrando que aqui é menos e eu havia escrito de modo incorreto mais. Agora observe, f de 4 é exatamente essa expressão que nós acabamos de escrever. Menos e menos. Então, este menos aqui é como se fosse da fórmula. E nós vamos fazer agora o f de 2. O que isso quer dizer? Que no lugar de x vamos trocar pelo número 2. Fazendo 2 ao quadrado menos 4 vezes 2. Agora nós vamos fazer continha. 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 4, que é 16. Menos 2 vezes 2 é 4, menos 4 vezes 2, 8. Em seguida, 16 menos 16 cancela, é 0. Menos, e aí nós temos 4 menos 8, que é menos 4. E para terminar, menos com menos mais, 4. Então, este 4 é o resultado desta integral que nós acabamos de determinar, desta integral aqui, que é a solicitação do item C. Ok? E aí nós temos, finalmente, um item D. No item D é dito o seguinte: compare os resultados obtidos em B e C. Muito bem, vamos comparar então. Voltando aqui para o item B, vamos observar que nós temos um resultado, uma área que é 4 unidades, que representa justamente a área desta região abaixo do gráfico que vai de A até B, ou seja, a área do triângulo, que destacamos oportunamente. E que também obtivemos no item C um valor numérico, ou seja, obtivemos o número 4 como resultado de uma integração. Então, o que isto quer dizer? Que nós podemos obter cálculo de áreas se de modo conveniente nós utilizarmos uma integral também com um intervalo conveniente. Mas a principal ideia nossa aqui foi, além de comparar o resultado da área com a integral, nós podemos fazer uma associação entre os dois resultados, também destacar a integral em si, a integral chamada de integral definida. E aí, uma última conclusão que podemos destacar também é a seguinte: quando nós realizamos uma integral indefinida, indefinida significa que, vou colocar um exemplo aqui, nós poderíamos resolver a mesma integração, integral de, colocar aqui 2x menos 4, da mesma função, né, dx, e obteríamos como resultado x ao quadrado menos 4x e mais a constante c. Esse seria o resultado. Essa daqui seria a nossa f de x, ou seja, a f de x maiúscula que obtivemos no nosso estudo preliminar.
Então, qual é a conclusão? Quando nós temos uma integral que é chamada de indefinida, que não tem um intervalo dado, o resultado tende a ser uma função, ou seja, o resultado que obtemos aqui é uma função. Agora, quando a integral é definida, ou seja, existe um intervalo inferior e um intervalo superior que são destacados, nós temos como resultado um valor numérico, ou normalmente tem um valor numérico, ou pelo menos algo que representa um valor numérico. Ok, galera? Então essas são algumas distinções que podemos perceber em nosso breve estudo. Então, com isso, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se quiserem e puderem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!